Parece que Vladimir Putin finalmente perdeu a calma de vez. No Kremlin, eles atacaram com críticas tanto os Estados Unidos quanto a Europa depois que Vladimir Putin começou a ser encurralado novamente em uma armadilha diplomática. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, declarou que as afirmações do secretário de Estado dos Estados Unidos sobre o apoio à Ucrânia apagam definitivamente as diferenças entre as abordagens de Washington e dos países europeus para a resolução do conflito. Embora antes, lembro, o Kremlin afirmava que os Estados Unidos estavam quase do lado deles, enquanto a Europa atrapalhava a implementação dos acordos entre Donald Trump e Vladimir Putin em Anchorage. Mas sobre o que exatamente estamos falando e por que Lavrov de repente fez essa declaração? Na véspera, Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos não são mais mediadores neutros na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eles já não são mais mediadores, facilitadores, negociadores, não. Washington finalmente se posiciona, escolheu de que lado está, e esse lado é o da Ucrânia. E imediatamente anunciou que o Pentágono começou a descongelar a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, que havia sido congelada ainda no início do segundo mandato presidencial de Trump. E nesse contexto, os europeus até apresentaram seus rascunhos de um plano de paz para a Ucrânia e a Rússia. No Kremlin disseram estar prontos para negociar, mas culpam a Ucrânia por não querer as negociações. Mas será que a equipe de Donald Trump realmente passou para o lado da Ucrânia e o que esperar dos Estados Unidos da América neste verão? Então vamos agora, com a cabeça fria, discutir esse assunto com calma. Meu nome é Alexei Pesci. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. E se inscreva no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Então, hoje é um dia ruim no Kremlin. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, manifestou ressentimento diante da declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre apoio à Ucrânia. Na opinião dele, praticamente apagam as diferenças entre as abordagens de Washington e dos países europeus para a resolução da guerra. Agora segue uma citação de Lavrov. Levando em conta o que disse Marco Rubio, com quem tenho relação profissional, há 2 semanas discutimos a situação na Ucrânia. Considerando o que ele disse sobre o apoio à Ucrânia, já não há essencialmente diferença nas abordagens dos Estados Unidos e da Europa. Vou explicar o contexto para entender por que ele falou assim e sua importância. A questão é que, anteriormente, durante meses, Sergei Lavrov acusava constantemente os líderes europeus de suposto boicote e bloqueio de certos acordos do Alasca sobre a Ucrânia, que teriam sido supostamente alcançados pessoalmente entre Vladimir Putin e Donald Trump na cúpula em Anchorage, em agosto de 2025-2020. Os russos passaram meses espalhando essa lenda de que existia um tal espírito de Anchorage, que teria havido algum acordo entre Trump e Putin, mas ninguém nunca viu esse acordo. E Lavrov assegurava que esse acordo entre Putin e Trump estava sendo bloqueado não só pela Ucrânia, mas também por Bruxelas, Paris, Berlim e Londres. Ele dizia que os europeus estavam sempre colocando obstáculos, atrapalhando de todas as formas possíveis. Depois, Lavrov começou a criticar os Estados Unidos por não promoverem com determinação suficiente o acordo entre Trump e Putin, e até chegou a pedir que Trump atacasse a Europa junto com eles, para que ela finalmente parasse de atrapalhar. E agora Lavrov admite que as posições da Europa e dos Estados Unidos, na verdade, não diferem em nada. Sendo assim, a Europa não pode atrapalhar a implementação das posições dos Estados Unidos se ela tem exatamente a mesma posição que eles. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que, externamente, a postura dos Estados Unidos parece mais positiva, pois, segundo ele, a administração Trump inicialmente defendia o diálogo com a Rússia. Depois ele voltou a acusar os americanos. Segundo Lavrov, se o lado americano realmente promovesse suas próprias iniciativas de resolução e colaborasse com Moscou, o processo de negociações poderia ter começado muito antes. E as hostilidades, segundo ele, já teriam sido encerradas há muito tempo. O que causou essa reação de Lavrov? Interessante. A questão é que, na véspera, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, durante uma audiência na Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, declarou que os Estados Unidos não são mais um mediador neutro na guerra da Rússia contra a Ucrânia. E finalmente escolheu um lado, e esse lado é a Ucrânia. Ele acrescentou que os Estados Unidos continuam apoiando todos os esforços para estabelecer a paz. Em particular, Washington continua fornecendo armamentos à Ucrânia e mantém a pressão sancionatória sobre a Rússia. E, como esclareceu Marco Rubio, os Estados Unidos não fornecem armas a Moscou e não impõem sanções contra Kiev
Por isso, Rubio explicou que os Estados Unidos escolheram claramente um lado. Depois, Marco Rubio afirmou que em breve haverá notícias sobre os 400 milhões de dólares para a Ucrânia, já aprovados pelo Congresso, mas ainda não enviados pelo Pentágono, que está bloqueando esses recursos. E então Marco Rubio declarou no Congresso que possui certas informações de que em breve haverá avanços nessa questão e esse dinheiro será destinado ao armamento para a Ucrânia. Mas aqui surge a principal questão. Washington está realmente do lado de Kiev? Será que a visita dos presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia à cúpula da OTAN em julho pode trazer surpresas? E vale a pena se preparar para uma pressão de verão sobre Kiev por parte dos Estados Unidos? Vamos responder juntos a essas perguntas a seguir. E sabe, eu vou dizer logo de cara. Apesar da declaração de Marco Rubio uma declaração bonita, Washington ainda não assumiu uma posição claramente ucraniana na guerra da Rússia contra a Ucrânia. O mesmo Marco Rubio, que é o mais experiente na atual administração Trump, tenta manobrar entre a lealdade ao presidente dos Estados Unidos e a implementação de uma política sensata. Por isso ele faz certas declarações positivas em relação à Ucrânia e às vezes essas declarações são negativas. E por isso, sabe, a gente fica como num balanço indo de um lado para o outro. Marco Rubio ora afirma apoiar a Ucrânia, ora justifica sair das negociações dizendo que a própria Ucrânia não quer acordo. E eu peço que lembrem que Trump, em 2 mandatos, já interrompeu o fornecimento de armas para a Ucrânia 3 vezes. No início do novo mandato, em 2025, o fornecimento foi praticamente interrompido, assim como o repasse de informações de inteligência e armas compradas pelos parceiros europeus. Atualmente, também se observa uma diminuição da pressão das sanções sobre a Rússia e Belarus, o que é importante. E por mais cínico que isso possa parecer, levando em conta o erro de Trump com o Irã, o consumo de armamentos e mísseis de defesa aérea, eles agora vão tentar fortalecer, antes de tudo, a si mesmos, depois seus aliados no Oriente Médio e, só com o que sobrar, a Ucrânia. Zelensky está certo ao afirmar que a Ucrânia se tornou a última prioridade para Trump. Mas já em julho acontecerá a cúpula da OTAN na Turquia, para onde irão Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E é aqui que devemos ser cautelosos com as expectativas. Trump vê a questão da Ucrânia como um problema que o impede de restabelecer relações com a Rússia para ganhos pessoais e familiares. Por isso, Trump pode, por um tempo, atender à Ucrânia para depois retirar novamente a ajuda e dizer: vejam, escutem, nós já cedemos, mas Kiev ainda assim não tem cartas na mão nem com o apoio dos Estados Unidos. E lembro que, literalmente alguns dias antes da declaração de Marco Rubio, surgiram informações de bastidores de que neste verão, os Estados Unidos podem estar preparando uma nova campanha de pressão sobre a Ucrânia com o objetivo de fechar um acordo com a Federação Russa. Entre os motivos está a necessidade da administração Trump de uma vitória rápida para aumentar a popularidade do Partido Republicano antes das eleições intermediárias para o Congresso dos Estados Unidos. Por isso, amigos, não se deixem enganar por palavras grandiosas e esperanças. Deixo reticências aqui. Compartilhem opiniões nos comentários deste episódio. Inscrevam-se, ativem o sininho e deixem o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente através de qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. Ficarei grato pelo seu apoio. E, amigos, lembro que agora tenho um canal no YouTube exclusivamente em ucraniano, então se vocês quiserem receber informações em ucraniano, o link para esse canal está na descrição deste vídeo. Acessem e não deixem de se inscrever. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos.